E aí, galera, beleza? Eu vou estar aqui trazendo para vocês mais um vídeo do Radar de Mercado. E hoje vamos aqui para mais um dia de análises, tá? Lembrando que as análises são feitas tanto para hoje à noite, então dia 14, tanto quanto para o dia 15, tá? Então pode estar sendo aí para os 2 dias, tá? É válido para os 2 dias. Depois disso, pode até que gere, né, alguma opção assim, mas fica mais ou menos, né? Bom, então, a gente tinha olhado ontem pro Nasdaq. Deixa eu ver o que a gente tinha olhado. Tinha visto aqui esse movimento aqui dele vir aqui, talvez uma distribuição, né? Ou uma captura de liquidez do fundo. Também, deixa eu ver. Aquilo ali a gente já tinha analisado, né? Será que eu perdi o mapeamento de ontem? Mesmo, né? Uma compra aqui. Baixo, se ele fizesse o choque, ele acabou que ele veio, né? Ele não fez o choque ali embaixo. E aqui em cima ele fazendo uma distribuição, né? Porque ele só captura a liquidez desses topos aqui, né? Tem topos aqui nivelados, ó. Nivelados. Ou que ele captura a liquidez lá. Algum choque, alguma. Agora aqui ele gerou uma oportunidade que eu perdi. Esse que eu perdi essa oportunidade aqui. Uma opção, né, de venda nele. Capturando a liquidez dos topos. Estava vindo. Feito, né? A estrutura. Só pegar, mas. Horário aqui eu não vi. Eu acho que foi o horário que caiu a minha internet. Mas beleza, sem problemas. Agora, a gente tem esses fundos aqui pro Nasdaq. Tem esses fundos aqui para ele. Vamos lá. Então, é, aqui pode ser que gere alguma opção de compra, né? Já que ele tá formando essa liquidez aí de fundos, pode ser que gere uma compra aqui embaixo. Então, se ele quiser nivelar até um pouco melhor, né? Até, até bom. Aí ele vem e faz o choque aqui, que é o que eu estaria de olho, né? Ou ele vem gerando opções aqui na continuidade do movimento, igual ele fez aqui, exatamente, ó. Entende? As opções aqui também são muito boas, tá? Porque o choque em si, ele é bem na virada do movimento, ele acaba sendo um pouco mais arriscado. Depois, quando ele vai gerando as estruturas para dar continuação do movimento, legal também. Então é só nivelar os fundos, gerar liquidez aqui. Acho. Já tem uma liquidez formada aqui, pré-formada. Se ele quiser nivelar melhor ainda, seria bacana, tá? Mas então a gente tem, pessoal, como ele captura a liquidez desse topo, pode querer se desenvolver para baixo. Então, assim, vim caindo, né? Preferência quebrar esses fundos e esse fundo aqui. Ele pode só quebrar esse fundo meio devagar, entende? Não gera nenhuma opção de compra. Tem velandos aqui topos. Faz uma distribuição, a gente vende. Seguindo o movimento de baixa. Interessante também, tá? Mas isso que eu tô de olho no Nasdaq. Vamos lá. Então, para o outro ativo aqui, vamos Gold. Olha só, pessoal, pro Gold. O Gold ele tá vindo naquele movimento, né? De baixa. Fez a distribuição lá que a gente tava de olho, lembra? Tava de olho ontem dessa distribuição aqui. Ou era essa opção de compra, ou era a distribuição ali, ó. E foi lá, quebrou os fundos mesmo, ó. Quebrou os fundos, voltou, tentou fazer a distribuição, porém não capturou liquidez, né? Acabou que se desenvolveu sem a captura. É aquilo, ele pode querer voltar ali pra retornar. Agora que ele quebrou esse fundo, foi até melhor. Pode querer voltar pra retornar e fazer uma distribuição aqui para dar continuidade.
Vem aqui, sobe, nivela os topos aqui. Tá à venda pra gente. E a gente vem seguindo vendendo, né? Porque aqui tem um bloquinho de ordens, mais ou menos. O cara foi lá, já testou essa estrutura, mas pode querer vir testar de novo. Ficaria legal também. Entende? Passem pro gráfico de vocês, beleza? Mas que a gente pode ficar de olho aqui, talvez para compra, uma oportunidade, seria se ele quebrou esse fundo, galera. O ideal seria ele fazer um choque. Venceu, ele quebra esse topo aqui, tá vendo? Topo, ou algum outro topo. Em cima, entende? Quebra esse topo, uma corrigida. Se ele quebrar esse topo aqui, fica até melhor, tá vendo? Quebrar esse topo aqui, corrigida, nivela aqui os bem, faz o choque, dá a compra pra gente, seguir comprado nele. É uma opção muito bacana também, tá? Aí a gente consegue seguir comprado no Gold. Beleza? Passei pra você. Quer dizer, passem o desenho, beleza? Beleza, qualquer coisa, volta o vídeo, tira foto, entende? É mais fácil também. Bom, mas a gente tem o topo de liquidez aqui, né? Como ele deixou esse topo aqui de liquidez. Aqui em cima pode bloquinho de ordens ali, tá vendo? Bloquinho de ordens. Então, assim, ele pode querer dar uma venda ali em cima, entendeu? Ele vem e faz o choque, fica bom. Sabe? Olha lá, ele dá essa opção, fica muito legal, né? Tá vendo? Então ele captura a liquidez, faz o choque, que é a quebra de um fundo válido, movimento de alta, entendeu? Então ele faz esse movimento de alta, quebra o topo, depois ele quebra um fundo válido e dá o choque pra gente. Fica bom. Pra venda, fica bom. Beleza? Vou passar aqui pro grupo. Vou mostrar pra vocês um exemplo de choque. Tá vendo? Ele faz esse movimento de 2 e 3 aqui. Tá vendo que ele quebra esse fundo aqui? Ele vai lá, faz um topo, um fundo, né? Aí ele renova a máxima. Puxada aqui de alta. Depois ele vem e quebra o fundo nessa puxada de baixo, entendeu? Quebra esse fundo nesse movimento de baixo. Teste aqui já tem a venda, por exemplo. Ou aqui mesmo, né? Se ficar barato, aqui mesmo. Logo no fechamento desse candle, quebrando a mínima, já dá venda naturalmente, né? E ela se desenvolve para baixo, entendeu? Então é isso aí, galera. Vamos então para o euro. Olha lá, então o euro capturou a liquidez do fundo, ó. Vamos ver se ele deu alguma compra. Fez um choque, curou. O choque ele fez, curou. Teve outro aqui. Como é que ficou aqui os desenhos? Já fazendo não, né? Ou ele distribui lá em cima. Acabou que ele não quis capturar a liquidez. Ele fez uma espécie de distribuição, mas não quis capturar a liquidez, né? Mapeado para vender. Caso ele veio aqui embaixo, a gente esperava talvez uma acumulação ou choque, né? Mas choque ficou bem mais ou menos, né? Seria legal se ele fizesse acumulação mesmo. Aqui ele tentou fazer um choque, voltou, ativa falha de fazer. Já aqui ele já quebrou esse topo, inválido, tem essa puxada, então ficou um choque esquisito. Né? O ideal seria se ele der uma acumulada aqui mesmo, tá? Ele ficar acumulando aqui, faz o choque lá embaixo, pela os fundos aqui, entendeu? Tá a operação, tá? Operação de compra. Boa, tá limpando uma liquidez de uma tendência de alta, uma liquidez boa. É uma opção muito boa, tá? Bota aí, passo pro gráfico de vocês. Sempre falo pra vocês também aqui, galera, ó. Tem essa opção aqui, tá vendo? No canto aqui, ó, janela e árvore de objetos e dados. Isso aqui é no TradingView. Você clica aqui e daí você pode criar um agrupamento, né? Então o desenho que você fizer aqui, ele já vai estar selecionado lá. Só que você criar um agrupamento e beleza. Você pode ocultar ele e ver a hora que você quiser, entendeu? Se alguma dúvida do desenho, tiver esquecido,
relembrar, né? Beleza. Agora, para venda, pessoal, como ele já tá reagindo à liquidez, eu queria ver ele fazer uma distribuição aqui, né? Em cima dessas regiões aqui. Vamos fazer esse topo aqui, talvez. Vem aqui, ela os topos. Então, e né? Faz uma redistribuição de baixo. Aqui não ficou muito bem feito uma distribuição, né? Porque ele olhou aqui, caiu, entendeu? Mas se ele quiser fazer a redistribuição aqui, que ficou legal também, para venda, ficou muito bom, tá? Então vamos lá. Beleza, então é mais isso mesmo, tá? São duas opções de compra e venda. Agora também tem um fundo de liquidez aqui também, galera. Ó, não pode esquecer desse fundo aqui. Não tá tão longe assim, ele pode vir querer buscar durante a madrugada e dar uma compra, quem sabe amanhã, né? Então ele vindo aqui abaixo do fundo, ele fazendo um choque aqui bem feito. Tá bom para compras, entende? Tá bom para compras. Tá limpando uma liquidez muito boa, de um fundo muito bom. Tá? Gerar a opção aí. Beleza? E se ele quiser acumular, também seria legal. E aqui dá uma acumulada, entendeu? Faz a compra também. Opção válida. Beleza? Tá. Dois, tanto se ele acumular. A gente fala do choque, se ele tiver acumulação fica bem melhor. Mas tendo o choque em si, ele fica legal. Tá? Muito bom. Então vamos então para o Bitcoin, né? Pra gente finalizar o mercado internacional. O Bitcoin tá limpando a liquidez do fundo lá. Falei pra vocês que estava muito longe, eu nem ia mapear direito essa opção. Mapeei só mais próximo ali do preço. E é mais isso mesmo, né? Agora que ele tá limpando essa liquidez, ele já fez o choque. Fez o choque aqui nesse movimento de alta aqui. Tentou antes fazer, tentou. Só que ele limpou melhor a liquidez. Até fez uma estruturinha, uma microestrutura aqui. Parece que de mim. Fez o choque, pode ser que pague esse movimento. Fez o fundo ali. Fica de olho. E assim, galera. Como ele agora ele tá ali meio querendo se desenvolver para alta, se ele quiser ficar acumulando aqui ainda, entende? Esse choque realmente, se tu quiser fazer um novo, é melhor, entendeu? Tem que dar essa flutuada aqui no preço, tem essa flutuada aqui, faz uma compra aqui num choque ainda melhor, bom, acumulado, né? Por quê? Porque o choque é na virada, né? Então, quando ele faz essa lateralização, ele já prepara a virada do movimento. Tá capturando uma boa, vamos nessa. Agora, para vendas, pessoal, eu veria algo mais indo, né? Dando uma subidinha devagar. Indo um pouco mais devagar. Vela os topos aqui. Faz o choque. Aí seria para venda, tá? No caso, aqui ele tem que fazer uma distribuição, porque não tem liquidez. Aqui no caso, no choque já dá, porque tem a liquidez ali do fundo. No caso aqui não dá, porque tem liquidez muito interessante aqui para trás, né? Não sei aqui, mas, né? Entrar contra um topo desse, contra um. Quer dizer, se entrar a favor de um topo desse contra um fundão desse aqui é loucura, né? Então é isso, galera. É mais isso aí, beleza? Vamos então para o mercado nacional. Inclusive, até deixar marcado esse choque de... Bom, aqui no mercado nacional, galera, de olho, ó. O dólar capturou a liquidez do topo lá, né? Acima, a gente esperava ele fazer uma distribuição aqui. Fazer uma acumulação ali embaixo também. Seria legal, né? Faz a acumulação, faz o choque, paga a compra. Acabou que ele fez a acumulação, a gente conseguiu pegar a compra no radar, né? Só que não foi no choque. Mas aqui em cima, esse topo aqui, ele até deu uma venda minimamente boa, mas
essa liquidez não tá muito das melhores, né? Tá uma liquidez de um. Vai tentando subir já pra depois cair de novo, entende? Não fica muito legal, não. Entendeu? Diz que tá bom. Naturalmente não ficaria legal pra vender ele mesmo, não. Agora, como ele capturou e tudo mais, se ele quiser nivelar, fez o choque, né? O que ele fez foi um choque grande, com interesse na baixa. Vai nivelar os topos aqui, né? Melhor. Tá bom. Bacana. Tá capturando a liquidez e tudo mais, né? Bacana. Beleza. Agora, ele fez aquela acumulação, né? Bastante pressão de demanda. Viu bem, fez o checkout já. E a gente tem até os fundos ali meio nivelados, né? Certo nivelamento de fundos. Ele pode querer fazer uma reacumulação aqui para dar continuidade. Nivelar bem os fundos aqui. Continuidade da compra. Pode ser um movimento também reacumulativo, né? Já que quando ele faz a acumulação, ele vai fazer uma reacumulação. Legal. Beleza? Mas isso aí mesmo. Vamos dar uma olhada no índice. Aqui. Ó. A gente tava de olho numa captura de liquidez de topo. Até fez o choque, mas capturou o topo lá em cima, né? Falado desse topo aqui, mais ou menos. Mas o topo lá em cima era um pouquinho melhor do que esse aqui, porque ele tinha confirmado, né? Confirmou, acabou que deu a venda, mas mesmo assim a gente vai pegar hoje, né? E assim, agora ele desenvolveu para baixo. Veio dando essa puxada aí, essa pernada de baixo. Naturalmente ele pode querer dar uma acumulada aqui, ó. Nivelar bem os fundos aqui, a gente tem uma compra para seguir o movimento de alta, né? Daí faz o choque, depois ele volta e continuar, entendeu? Seria bacana para uma alta, né? Seria muito bom. Agora, para vendas, ele poderia quebrar o fundo ali embaixo. Então ele quebra esse fundo aqui, né? Fundo. Essa movimentada e faz uma distribuição. Como ele tá puxando bem esticado, né? Vamos ver como é que ele faz aqui. Mas o ideal seria se ele fizesse uma distribuição. Entende? Lembrando esse fundo de preferência, né? Para que ele dê continuidade na baixa. Seria isso. Quebrar esse fundo também, ele deixa esse topo, né? Então ele quebrando o fundo aqui, ele vai formar o topo lá em cima. Só que já fica muito longe. Fica quieto. Mas isso mesmo, né, galera? Mesmo. Tá? Ele já até capturou, fez o choque lá, ó, tá vendo? Jogou a venda aqui mais embaixo. Vou surfar tudo isso aqui. Ele até fez um choque bem bom, né? Quebrou nessa puxada aqui e depois tá ali. É isso aí, galera. Vamos nessa. Então, essas são as duas opções que tá mapeada aqui, beleza? Ou ele quebra esse fundo aqui, não precisa necessariamente quebrar esse fundo, mas seria melhor se ele quebrasse, tá? É uma opção muito melhor se ele quebrar o fundo, depois voltar e fazer a distribuição pra gente vender ele. Ou ele faz a acumulação aqui e a gente compra e segue comprado, faz que nem o ouro fez, né? Acumula. Como hoje ele andou bem, sexta-feira ele tende a ficar um pouco mais lateral mesmo, então ele faz a acumulação e desenvolve, entendeu? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Fui.